Era sexta-feira, 00:12. Severino não estava onde deveria estar, que era na cama. Estava na estrada de terra, entre a fazenda e a cidade, com uma lanterna pequena, uma enxada e o caderninho no bolso do macacão. Porque havia uma cerca caída no limite sul da propriedade que ele havia notado de tarde e que havia decidido, com a lógica específica de Severino, que não podia esperar até sábado. Estava agachado examinando o arame quando ouviu. Não era som de animal normal. Era o som que a lenda descreve. Cascos no asfalto, ritmados, pesados, com aquela qualidade de coisa que se move com propósito e que o propósito não é bom. Severino ficou parado. Ergueu a lanterna. No meio da estrada, a uns 30 metros, estava a mula, alta, preta, com aquela qualidade de coisa que existe em 2 lugares ao mesmo tempo, no mundo visível e no outro, sem cabeça. Do pescoço saíam labaredas laranja que iluminavam a estrada com aquela luz que não é de nenhuma fonte conhecida. Severino ficou olhando para ela. A mula ficou parada. As labaredas bateram no vento que não havia. Severino tirou o caderninho do bolso, tirou a caneta de trás da orelha, começou a anotar. A mula deu um passo na direção dele. Severino anotou o passo. A mula deu outro passo. As labaredas aumentaram. Severino anotou o aumento das labaredas com a letra miúda e caprichada de sempre. Labaredas. Intensidade maior em aproximação. Temperatura estimada. Considerável. A mula parou a 5 metros. Os cascos bateram no asfalto 2 vezes. Severino ergueu os olhos do caderninho. Ficou olhando para onde deveria estar a cabeça. Você assusta motorista desavisado, disse ele com a voz de quem constata. A mula bufou fogo. Eu faço a mesma coisa, disse Severino, com borracha e tinta fluorescente. Uma pausa. Metodologia diferente, resultado parecido. A mula ficou imóvel. As labaredas diminuíram ligeiramente. Severino anotou a diminuição. Você assusta bem, disse ele, com a avaliação profissional de quem entende o ofício. A ausência de cabeça é detalhe forte. Eu tentei uma vez com um espantalho sem cabeça, mas ficou menos impactante. Uma pausa. Talvez pelo tamanho. A mula deu um passo para trás. Não vou embora, disse Severino. Tenho cerca para consertar. A mula ficou parada. Severino ficou parado. Os dois ficaram se encarando. Ou se encarando de um lado, porque o outro lado não tinha olho disponível, por um momento considerável. Então a mula virou e foi embora pela estrada de terra, com os cascos e as labaredas, sumindo na curva do eucaliptal, com a velocidade de coisa que reavaliou a situação e chegou à conclusão que não valia o retorno. Severino ficou olhando para a estrada vazia. Fez a última anotação do caderninho. Mula sem cabeça, sexta-feira, 00:00, Estrada Sul, foi embora às 00:19. Fechou o caderninho. Guardou a caneta atrás da orelha. Pegou a enxada. Foi consertar a cerca. Na manhã seguinte, na cozinha da fazenda, você encontrou a mula sem cabeça, disse Geninho, lendo o caderninho que Severino havia deixado aberto na mesa. Encontrei, disse Severino, tomando o café. E anotou. Documentei. Você documentou a mula sem cabeça? É história. Severino colocou a xícara na pia. História se documenta. Geninho ficou olhando para ele. Você não teve medo? Tive curiosidade. Uma pausa. São coisas diferentes. Dominique havia aparecido na porta com a expressão de homem que ouviu a conversa do corredor. Severino, Dom, você saiu 00:30 para consertar a cerca. A cerca não podia esperar. E encontrou a mula sem cabeça. Encontrei e anotou no caderninho. Com detalhes relevantes. Severino havia pegado o caderninho. A intensidade das labaredas varia com a proximidade. Dado útil. Dominique havia ficado olhando para ele por um momento, com a expressão que havia desenvolvido ao longo dos anos para as situações que eram, simultaneamente, absurdas
e completamente características do homem na frente dele. A cerca ficou consertada, havia dito ele. Ficou, havia confirmado Severino. Então, tudo bem. Tudo bem. Dominique havia ido buscar o café. Severino havia ido para o jardim com a enxada. E o caderninho havia ficado na mesa da cozinha, aberto na última página, onde estava escrito, em letra miúda e caprichada, a última linha da anotação da noite anterior, que Geninho havia lido por cima e que havia deixado passar. Observação final. A mula sem cabeça tem presença considerável. Melhor que o espantalho. Estudar técnica para aplicação futura.